Gripe no rádio. Doutor Belísio Neto, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho. Eu que agradeço mais uma vez o espaço, o check-up no rádio para falar sobre saúde do idoso, doenças do envelhecimento, planejamento do envelhecimento saudável, tentando orientar sempre aquelas pessoas que buscam informações nessa área. E o nosso tema de hoje é gripe, pneumonia e outras doenças respiratórias no idoso. E aí? Bem, essa época é uma época de chuva, uma época onde as pessoas estão mais sujeitas a doenças respiratórias, e a gente resolveu falar desse tema para exatamente aqueles idosos que possam ser acometidos por uma gripe, por um resfriado ou mesmo por uma pneumonia, as famílias saibam como mais ou menos agir nessa hora, né? Os idosos eles são mais vulneráveis a esse tipo de afecção, haja vista a sua imunidade. Eles perdem ao longo do envelhecimento algumas movimentações do sistema imune, algumas ações do sistema imune. Eles perdem desde aquela imunidade que ele já nasce com ela, por exemplo, os pelos do nariz, quer queira, quer não, faz parte da imunidade inata. Ele filtra alguns micro-organismos, algumas substâncias. Perdem os cílios que levam, uns pelinhos que a gente tem dentro do pulmão que levam a secreção para fora. E isso facilita a invasão de micro-organismos, de vírus, de bactérias e assim por diante. E eles perdem também, eles têm uma resposta imunológica adquirida, ou seja, aquela resposta imunológica que é feita a partir da invasão do agente agressor, um pouco defeituosa. Ela não é tão eficaz como no adulto jovem. Então, se eles têm as defesas comprometidas, os idosos, eles são mais facilmente invadidos. E os idosos também, eles são mais facilmente agravados, assim vamos dizer. Eles são portadores de doenças, comorbidades, multimorbidades, e eles tendem a agravar ou descompensando essas doenças, seja uma insuficiência cardíaca, seja um enfisema pulmonar, um DPOC, seja mesmo fraturando um osso. A gente vai ver que os quadros de pneumonia, de infecções respiratórias, eles podem aparecer simplesmente com uma queda. Então, esses pacientes, eles tanto têm mais suscetibilidade de adquirir a gripe, o resfriado, a pneumonia, como eles têm mais facilidade de se agravar quando eles são acometidos por um germe desse. Então, esse período é um período onde os cuidados devem ser redobrados para que eles tenham menos gripe, menos resfriado, e que eles possam se agravar menos. Esses cuidados vão desde manter uma hidratação adequada. Esse é o período que eles sentem menos sede porque está mais frio, né? E eles sentem menos sede, e aí as famílias devem redobrar o cuidado com a água. É o período onde eles também devem redobrar o cuidado com a alimentação. A gente tem que manter o foco numa alimentação saudável para idoso. A alimentação saudável não é aquela alimentação de dieta de atleta, não, né? De dieta para emagrecimento, não. É manter aquilo que ele já gosta, manter ele nutrido. Isso reforça as defesas. A hidratação reforça as defesas. Manter ele minimamente protegido do ponto de vista pessoal. Evitar contato com pessoas que estejam gripadas, evitar ambientes com muita gente, ambientes fechados, se possível usar máscara, tá sempre com álcool gelzinho no bolso para ele poder lavar as mãos, não ficar aqueles cuidados que a gente tinha desde a influenza, né, naquela época da influenza, passou pela Covid e agora a gente aprendeu a conviver com prevenção de infecções respiratórias. Além disso, manter-se vacinado para a gripe anualmente, para a Covid com seus reforços sempre que aparecer, não deixa de ser uma infecção respiratória. A gente vê que a Covid não é só infecção respiratória, ela tem a Covid longa, que dá outros sintomas longe das vias respiratórias, no rim, diabetes, na memória, no sono, no corpo com dor. Então, Covid também.
e a cada 5 anos é preconizado a vacinação para pneumonia. Então, a proteção ela vai desde medidas individuais até a vacinação. Esses pacientes idosos, Marcos, eles, como eu falei, se apresentam, na verdade, os pacientes da terceira idade, principalmente os pacientes frágeis, aqueles pacientes mais vulneráveis, que vêm ao longo do tempo com muitas doenças ao mesmo tempo, vêm perdendo capacidade funcional, ou seja, com a marcha mais lenta, com apetite diminuído, com perda de força muscular. Esses pacientes que a gente considera pacientes frágeis, mais vulneráveis, esses pacientes eles se apresentam de maneira por vezes atípica. O que é isso? Eles se apresentam, ou seja, eles têm uma gripe com sintomas que o começo dos sintomas é de maneira diferente. Eles abrem uma gripe, por exemplo, com uma queda. O idoso caiu e aí vai para o pronto-socorro, vai se pesquisar a queda, daqui a pouco ele abriu um quadro de gripe. Então, na verdade, a manifestação da gripe começou fazendo com que ele ficasse desequilibrado e caísse. A gente presta atenção muitas vezes na queda e esquece de ver o que é que causou a queda. Eles abrem quadros com desorientação. De uma hora para outra ele não está mais falando, ela não está mais falando nada com nada, está delirando. E ali tem uma infecção em curso. Ainda não deu febre, ainda não tossiu. Então eles podem abrir de maneira atípica. Não é incomum a gente encontrar famílias desesperadas porque meu pai parou de andar, ele não consegue mais se levantar, está tremendo, fraco. E aí a gente vai identificando ao longo do tempo a abertura de um quadro de gripe. Idoso, quando ele agudiza, quando ele tem uma infecção ou qualquer evento agudo, um sinal que ele dá, que a gente chama de sintoma sentinela, é a perda de qualquer função. Ele perdeu a função de andar, ficou desequilibrado. Ele perdeu a função mental, ele delirou. Ele perdeu o apetite, né? Então ele perdeu a função de se alimentar. Então o idoso, quando abre um quadro agudo, seja de uma gripe, seja de uma pneumonia ou de qualquer outro evento, ele não necessariamente segue aquele script de começou a tossir, espirrar, depois veio a febre, a gripe vai ficando com a expectoração, depois a expectoração muda de cor para amarelada e assim por diante. Não, ele muitas vezes abre quadro perdendo função, delirando, caindo, parando de se alimentar e muitas vezes sem febre. É comum idoso abrir quadro infeccioso sem febre. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ela conta o seguinte, que o pai dela tem 84 anos de idade, né? E vem apresentando uma rouquidão ao longo das últimas 3 semanas, porém não tem febre, apenas na rouquidão. Essa rouquidão pode ser alguma coisa com relação à gripe ou não? Um quadro gripal, um quadro infeccioso viral, né? A gripe é uma infecção por vírus, ele tem geralmente um curso, uma semana, 10 dias, no máximo 14 dias. O que acontece, principalmente em pacientes idosos, é que esse tempo de sintoma, ele pode demorar mais, por causa dos efeitos das consequências que aquele vírus causou no indivíduo. O idoso ele tem esse período de convalescência maior, ele fica muitas vezes doente até um mês, não necessariamente com os sintomas da gripe, mas nesse caso da rouquidão. Ele pode ter feito um resfriado, ter feito uma gripe e a sequela, ele tossiu bastante, irritou a corda vocal e ele pode ter ficado com essa rouquidão. É bem verdade que a gente, no Brasil, a gente tem uma espécie de uma orientação para que o paciente que tussa mais de 3 semanas a gente pesquisar tuberculose, que é uma doença que cursa com tosse persistente. Mas a depender do paciente, a gente pode inferir, pode deduzir que pode ser que um paciente de 84 anos, ele demora mais a melhorar aquele sintoma de gripe. Por outro lado, os pacientes idosos, Marcos, ele também tem a condição de que uma gripe, um resfriado, ele quebra mais ainda as defesas do indivíduo e deixa ele mais vulnerável a um quadro de pneumonia. Por isso que a vacina da gripe, ela diminui mortalidade. Existem várias variáveis. Ela tem uma relação direta, a vacina da gripe, até com diminuição de morte cardíaca. Diminui em 30% o número de mortes
por doença cardíaca. Mas a vacina da gripe, fundamentalmente, ela previne pneumonia, porque a principal forma de adquirir a pneumonia nos pacientes idosos é após um quadro de gripe. A gripe quebra aquelas defesas que o indivíduo tem, abre as portas para a bactéria da pneumonia, e aí o indivíduo tem pneumonia, que é uma doença mais séria, que tem uma letalidade grande. Então esse paciente pode também estar tendo uma gripe mal curada, e essa gripe mal curada ser uma pneumonia. Mas se ele não tem sintomas sistêmicos, como eu falei, de não conseguir andar, de perder apetite, de ficar amurrinhado, delirando, possa ser que seja só a sequela da irritação da corda vocal porque tossiu muito. O idoso, ele pega pneumonia com mais facilidade? Sim, ele pega a pneumonia com mais facilidade porque as estruturas de defesa dele, sejam aquelas que ele já nasceu com elas. Eu dei o exemplo dos cílios, dos pelos do nariz, dos cílios da árvore traqueobrônquica, da própria produção de muco, da própria eficiência da tosse. Esses são mecanismos de defesa que a gente tem para expulsar o micro-organismo. Ele tem uma diminuição nessas defesas, nesses mecanismos de defesa, além de que, quando invadido, o sistema imunológico vai recrutar ali toda uma cascata de reações para combater aquele micro-organismo. E o idoso, ele faz isso, mas de maneira menos eficaz. Então ele deixa passar, ele deixa ser invadido, ele deixa ser infeccionado com mais facilidade. Então ele tem mais facilidade para ser infectado, não só de gripe, mas de pneumonia, mas não só de gripe, de pneumonia ou qualquer outra infecção, até mesmo infecção urinária. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Vamos ouvir o que quer saber, que é nosso ouvinte. Eu deixei de fumar, fez um mês, dia 4. Aí eu sinto uma tontura, que eu fico tontinha que nem vou cair. Aí tudo bem, às vezes é muita queda, sem ver nem de quê. Eu tenho problema de osteoporose. Aí levando queda é ruim para os ossos, me responde aí. Levando queda é ruim para os ossos? Ela relacionou a tontura com deixar de fumar. Com deixar de fumar. Assim, o tabagismo, ele dá uma abstinência, assim, eu diria, muito leve, porque é uma abstinência mais psicológica, de ansiedade, não dá aquela abstinência como o álcool, como outras drogas não, de o paciente ficar delirando, ficar vendo coisas, ficar sem dormir, não, é mais uma ansiedade, alguma coisa assim. Então eu não acho que tenha relação essa tontura com a parada do tabagismo. O que acontece é que ela tem 3 coisas que são uma equação quase igual a uma queda. Ela está tonta, ou seja, ela tem uma instabilidade postural, ela está caindo, o paciente que cai, ele tem uma tendência a cair novamente, e tem o osso oco, o osso fraco, que é a osteoporose. Então, cai, e quando cai, o risco de fraturar é alto. A gente previne fratura, a gente previne a complicação maior da osteoporose, fundamentalmente prevenindo quedas, né? Então, logicamente, a gente também previne fratura tratando a osteoporose. A gente ativamente busca pacientes que têm osteoporose para tratar. Osteoporose é a doença do osso oco, osteoporose. Então, essa doença causa fratura. Então, a gente trata fundamentalmente com orientações de medida de prevenção de queda. E não são só aquelas que as pessoas estão acostumadas a ouvir eu falar aqui, de evitar tapete, não andar em piso liso, evitar levantar de vez da cama, evitar móvel no meio da casa, o banheiro seguro. Não são só essas. São aquelas que, do próprio indivíduo, dele tratar a visão. Ele não enxergando, ele vai cair. Tratar doenças que alterem o equilíbrio dele, doenças no labirinto, doenças na base do indivíduo, artrose com deformidade, alterações da marcha. Então, ele tratar
aquilo que pode levar ele a uma queda. Essa combinação de prevenção de queda com tratamento da osteoporose é o que se faz, o que tem mais eficácia para prevenir uma fratura. E fratura em idosos, Marcos, ela pode ser só uma fratura simples, uma fratura de colo no punho, mas ela pode ser uma fratura de crânio. O paciente pode ir a óbito. 70% das pessoas que caem, elas evoluem com dor crônica. 70% das pessoas, pode ser qualquer queda, é uma média. Elas evoluem. Então, as consequências de uma queda pode ser que o paciente possa nunca mais andar. Eu sempre digo que o idoso, quando cai, ele se esbagaça, ele não quebra não, ele se esbagaça. Ou então, eu digo, olha, quando o idoso cai, não tem aquele ditado, quando não mata, aleija. Então, o idoso quando cai, ou ele morre ou ele fica sequelado. Seja por uma dor crônica, seja porque ele não consegue voltar a andar por medo de cair, por uma síndrome que ele evolui, um transtorno chamado síndrome pós-queda, transtorno fóbico pós-queda, ou mesmo pitofobia. É o medo intenso dele voltar a andar, ele tem muito desequilíbrio. Isso independe da gravidade da queda, ele pode só ter escorregado nem caído, mas ele chacoalha o cérebro e fica com um intenso medo de cair. E o idoso que cai uma vez, Marcos, ele tem um risco 3 vezes mais de cair novamente. Geralmente eles caem, se cai uma vez é porque eles já são vulneráveis e essa queda facilita outras quedas. Então, a amiga perguntou, trate a tontura para evitar cair, veja outras causas de queda, que não é só a tontura, e trate esse osso bem tratado para que você não venha sofrer com a fratura e tenha essas consequências que eu falei, de não voltar mais a andar, ou de morrer durante o procedimento, ou de ficar com dor crônica. O ouvinte pergunta, a dengue pode dar mais de uma vez? O idoso pode ficar entrevado como sequelas, por exemplo? O idoso, ele fica entrevado, o idoso está ficando entrevado agora com esse período do frio, né? Também não é só gripe, mas esse período do frio agora tem deixado os idosos aflorarem aquelas dores osteoarticulares. Sentes que sofrem com artrose, sofrem com artrite, sofrem muito com dor nesse período de frio. E como recomendação geral, a gente até pede que eles não saiam usando anti-inflamatório por conta própria. Busque, geralmente, o médico que trata de idoso, ele já tem ali um analgésico para numa emergência ele tomar. Não é anti-inflamatório. Então, use aquele analgésico, tente saber que esse período vai passar e, se for o caso, procurar ajuda médica. Mas o paciente idoso que tem dengue, sim, ele pode ter dengue mais de uma vez. E a dengue, ela assim, tem características próprias de febre alta, de dor nos músculos, dor retroorbitária, dor no olho, e de incapacitação ali por um período. O que dá mesmo, essa parte de entrevar, é uma outra arbovirose que a gente conhece por chikungunya. Os sintomas são parecidos, né? As duas dão febre, embora a chikungunya dê menos febre. As duas dão muita dor no corpo, só que a chikungunya dá mais dor nas juntas e a dengue dá mais dor nos músculos. A dengue, ela tem uma característica de poder evoluir para uma forma mais grave, que é a dengue hemorrágica. A chikungunya já tem uma tendência a evoluir para uma forma subaguda, às vezes até crônica. Os pacientes que têm chikungunya, eles podem sofrer com dor nas juntas por muitos meses, até anos, principalmente os pacientes idosos. Então, o fato de ficar entrevado, se for dengue, com o tempo isso passa, né? Entrevado, que o paciente diz, é com dor, sem conseguir se mexer, ali é por um tempo, né? Uma semana, 2 até 3, mas passa. Se for dengue, isso volta ao normal. Ouvindo coloca... chikungunya... Pois não. Ouvindo coloca o seguinte, o mais complicado é quando a gente quer ajudar o idoso e ele não se ajuda. E o pior é que cuide sozinha e haja paciência. Esse é um caso assim do dia a dia. Muitas vezes a gente dá diagnóstico de depressão no idoso ou de um transtorno do humor chamado distimia no paciente idoso, e as famílias não aceitam, tem um preconceito, ou mesmo o próprio paciente, ele diz que não tem isso. Ele diz, não, sempre fui assim, sem paciência, da minha personalidade. Mas o que acontece é que quando ele começa a ficar dependente,
a história da personalidade dele, que na verdade é um transtorno do humor, dificulta o cuidador cuidar dele, dificulta o cuidador dar o remédio, ele não deixa ser cuidado. Então muitas vezes a gente tem que tratar o paciente, muitas vezes a gente trata esse tipo de transtorno, que a distimia é um mau humor crônico, é um tipo de depressão que leva a um mau humor crônico a vida toda. Aqueles idosos ranzinzas, rebeldes, a gente tem que tratar ele nesse sentido, tem que identificar assim, para ele dar condições da gente poder cuidar dele. Pacientes com demência também, muitas vezes eles têm dificuldade de... Rapaz, o negócio aqui... Café com bolacha Fortaleza. O negócio aqui... Ei, quem foi que mandou? É Vitarella, viu? Esse daqui não é Fortaleza, não. Eu acho que é Fortaleza. Isso aqui foi mandado, viu? Isso foi a Abdias que mandou. Aqui é bolacha Vitarella, não é? Foi a Abdias que mandou um pacote de bolacha Fortaleza. Eu não como bolacha Fortaleza, principalmente depois desse final de semana. É para que o ouvinte entender que o Flamengo perdeu pro Fortaleza, né? É verdade. Bom, então a gente tava falando da questão da dengue, né? Dessa questão de Ficou até nervoso, doutor? Não, porque eu assustei, nunca veio bolacha aqui. Nunca veio bolacha, não do Flamengo perto pro Fortaleza, né? Aí traz uma bolacha Fortaleza. Vamos afastar essa bolacha Fortaleza. Fortaleza. Boa trouxe inocentemente. Então, Marcos, essa questão você perguntou mesmo, foi sobre... A dengue. Não, mas você fez uma segunda pergunta. Sim, da questão da dificuldade que, por exemplo, o cuidador ele quer cuidar e o idoso não se ajuda. Isso, né? Muitas vezes por trás do idoso tem um transtorno. A gente tem que tratar, eu falei do distimia, da depressão, mas tem a questão por exemplo, das demências. Foi você, né, Geraldinho, que mandou trazer uma bolacha Fortaleza aqui pra mim? Será Fortaleza? Oh, rapaz. Então, esse transtorno... na demência, o paciente que tem demência, muitas vezes, doutor, não tem jeito, meu pai disse que Alzheimer não tem cura, mas o paciente, para poder ser cuidado, ele precisa de estar bem da cabeça. Como é que a gente vai cuidar de uma pessoa que não deixa nem você chegar perto, tá toda hora irritada, tá toda hora lhe ferindo com palavras, agressiva? Então a gente tem que tratar bem ele, porque senão adoece muito mais o cuidador. A mulher disse aí, né? Eu não estou aguentando mais. E muitas vezes a sobrecarga do cuidado gera um estresse. O cuidador também é gente, ele adoece, ele se irrita, gera uma sobrecarga que a gente chama de estresse do cuidador. Isso também tem que ser tratado. O cuidador tem que se cuidar também. Eu quero aqui lhe me solidarizar esse constrangimento que você passou aqui hoje. Isso é coisa de Geraldinho e Dr. Anderson. Então eles são combinados eles dois. Né? Tá certo. Isso aí me pegaram de surpresa, viu? Isso aqui... Você deixou o Dr. Belício... Quem pegou de surpresa foi o Fortaleza quando ganhou do Flamengo. E foi, né? Mas não poderia ser escolher outra bolacha, tem que ser Fortaleza. É Fortaleza isso aí? Eu não como, não. Isso é Vitarella, que o nome é Vitarella. Vitarella. Fizeram uma relação errada, Marcos. Não há nada como um dia depois do outro, com a noite no meio, viu? Escute bem, grava aí. Não, quando o Palmeiras perder... A gente traz o quê? Um porquinho, traz alguma coisa aqui. Se trouxer carne de porco assada, eu vou comer também. A guerra começou, aguarde carne. Mas que a gente tá numa situação difícil, tá, viu? Rapaz, mas vai mudar. O Flamengo não tem como um time daquele cair. Você viu aquela piadinha? Ganhamos 4 seguidos. Jardim Evangélico. Eu não sei quem gagueja mais aqui, se é do Dr. Belício. Não, mas com todo respeito aqui aos evangélicos, que é Jardim Evangélico, mas a pessoa tá uma piadinha que eu achei até ri demais antes, que o jogo do Flamengo é igual um culto gospel, né? Todo mundo chorando e pedindo a volta de Jesus, né? Mas, rapaz, o povo gosta de brincar, né? E assim, a torcida contra. Porque teve jogo do São Paulo, ninguém se movimentou. Teve jogo do Palmeiras, jogo do Botafogo, ninguém falava no grupo. Agora, na hora que o Flamengo entrou em campo, rapaz, e quando terminou o jogo, e é porque tava no apagão, viu? Ninguém tava... Mas Cuca vem aí, né? Parece, né? Deus me livre. Deus me livre, ele tem... Vamos embora. Tem muitas restrições, inclusive pessoais. Geraldinho lhe deixou nervoso hoje, sem motivo. Não faça mais, pelo amor de Deus, Geraldo. Você não faça mais isso, Geraldo. Desliga aí o programa que eu vou pegar esse cabo agora. Pronto, um abraço, valeu. Tchau, até a próxima. Eu vou para o intervalo começar na sequência. Vamos conversar com Jardina Noronha, coordenadora de saúde aqui de Caicó. Irá falar sobre teste rápido para Covid-19, campanha de vacinação. Daqui a pouco detalhes do nosso programa. Vamos